Bom dia. Ter uma vida saudável é um dos grandes desafios e um dos grandes mitos dos tempos atuais. Alimentação balanceada, prática de exercícios, combate ao estresse. Tudo isso faz parte do receituário para se ter uma vida equilibrada. Pelo menos é isso que se prega. Mas o que é de fato uma vida saudável? Essa receita serve para todo mundo? O que devemos ou não comer? Itens como ovos, carnes vermelhas e chocolate, por exemplo, já entraram e saíram de uma lista negra sobre o que deve ser evitado. Além do mais, manter uma alimentação adequada não substitui a atividade física, da mesma forma que se exercitar não torna a alimentação balanceada desnecessária. Ambos se completam em termos de resultados para a saúde e o bem-estar, o que também pode ajudar a combater o estresse, esse mal do século XXI. Justamente para falar sobre os mitos e verdades de uma vida saudável, o Diálogos na USP recebe agora os professores Marília Velarde, professora do curso de Educação Física e Saúde e do Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política, ambos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EACH, e Douglas Roque Andrade, professor do curso de Educação Física e Saúde da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EACH, e faz parte do grupo de estudos e pesquisas epidemiológicas em atividade física e saúde, também da EACH. Professores, bom dia, muito obrigado por tê-los aqui conosco, é um prazer tê-los aqui. Vamos tentar entender o que é ter uma vida saudável, essa busca incessante de todos, mas não necessariamente alcançável, pelo menos não com facilidade, sem muito esforço, né? Isso que eu queria conversar com os senhores, começar com a professora Marília, depois o professor Douglas. O que é uma vida saudável hoje? Tem como definir? Acho que é bastante difícil, especialmente considerando os dilemas do que significa viver na contemporaneidade. Isso, antes de mais nada. Né? Então, acho que a gente passa um pouco pelo conceito de saúde, né? Pela ideia que se tem de saúde. E a gente poderia pensar na problemática da vida saudável partindo desse conceito de saúde. Talvez entender a saúde como um bem, como algo que a gente pode adquirir, seja interpretar o que é ter uma vida saudável numa direção. Entender saúde como um direito inalienável de toda pessoa, aí é entender uma vida saudável noutra perspectiva, né? Mas, grosso modo, uma vida saudável vai depender de fatores ambientais, fatores genéticos, fatores contextuais da vida política, social e econômica. Porque tudo afeta, né? Tudo afeta e nem sempre é possível equacionar tudo isso, né? Então, a saúde, talvez, ter uma vida saudável, talvez não seja uma questão de tudo ou nada, mas talvez uma questão de um contínuo, né? Quão saudável é essa possibilidade de eu ver a minha vida hoje. Eu já vou voltar a algumas coisas que a senhora colocou, mas eu queria trazer para o professor Douglas. O senhor concorda? O que é essa vida saudável? Sim, todos esses fatores, né, que a professora Marília colocou são fatores que afetam a todos, mas não afetam da mesma maneira, né? Então também tem a perspectiva de como que a gente lida com todas essas questões, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de dimensões mais distais do indivíduo, pegar o transporte, por exemplo, que é uma questão que para quem mora na cidade de São Paulo afeta bastante. Para alguns incomoda mais, outros incomoda menos. E é um fator que às vezes pode roubar tempo de uns, roubar tempo de outros menos. E esse tempo que fica preso no transporte ou se locomove mais rápido ou mais devagar acaba, por exemplo, impactando diferentes pessoas. E às vezes as pessoas nem percebem isso. Então, esses fatores que você comenta no início, né, sobre alimentação, atividade física, o estresse, geralmente são fatores que estão mais ligados quando a gente tem uma perspectiva no sentido de cuidar de algum aspecto da saúde, que são principalmente, geralmente, ligados mais à diminuição das doenças crônicas, né? Então, está na fala e no inconsciente de boa parte da população que esses fatores são preponderantes para a saúde, porque está numa dimensão de diminuir as doenças que mais causam internações, mortalidade. Morbidade. Morbidade. Morbidade é em cima daquilo que a professora Marília falou, é a ideia de entender que a saúde é um bem, né? Aí eu queria trazer de volta, e para nós colocarmos, as pessoas entendem bem, a saúde é um bem, quer dizer, a gente se deixa estressar com tamanha facilidade, um dia a dia numa cidade como São Paulo, por exemplo, como o professor Douglas colocou, que é transporte público ou transporte, de forma geral, você pega o carro, vai daqui à Zona Sul, da USP à Zona Sul, que leva 1 hora, pelo menos, com um trânsito bom. Você vai se estressar no trânsito, E as pessoas esquecem que isso pode afetar diretamente a saúde, não é verdade, professora? Eu acho que o fato da gente já medir as distâncias em tempo e não em quilômetros. Isso, exatamente. Quer dizer, a gente usa uma medida
absolutamente incompatível, né? Já significa que é uma coisa errada. Né? Porque às vezes você leva 1 hora para percorrer 5 quilômetros. 5 quilômetros. Né? Então, a medida da distância já não diz o quanto de tempo e de desgaste está envolvido naquele percurso. Né? Às vezes até mais desgastante, porque você diz, nossa, só 5 quilômetros e levo 40 minutos para percorrer 5 quilômetros. Mas talvez o impacto desse movimento sobre a saúde, ou seja, a geração do estresse, seja menos uma responsabilidade do indivíduo e mais uma responsabilidade de como as nossas vidas estão organizadas, de como a cidade está organizada. Né? Quer dizer, o fato de eu precisar ir de carro a um determinado ponto significa muitas vezes que eu não tenho transporte adequado para me deslocar. Claro, isso vai afetar, né? Ou que eu tenho um transporte que não me oferece conforto e que não me dá segurança, né? Quer dizer, então o estresse é uma resposta a uma situação que pode parecer simples, né? Como essa distância e esse tempo, mas ela é muito mais complexa porque tem todos esses fatores envolvidos, né? Significa muitas vezes, tenho que ir de carro porque não me sinto segura para ir a pé. Ou tenho que ir de carro porque sou mulher e me sinto ainda menos segura para fazer esse deslocamento a pé. Em cima então, seguramente o estresse que deriva daí é absolutamente prejudicial para a saúde. E aquela coisa, porque nós estamos falando, a gente fala de vida saudável, o tema do programa é esse, mas nós poderíamos falar também, acho que adjacente a isso, uma questão de qualidade de vida, né, professor Douglas? Quer dizer, as grandes cidades, e aí já vamos entrar daqui a pouco, já mais a fundo nessas questões, mas as grandes cidades, grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Curitiba, o que quiser, as grandes capitais, elas oferecem qualidade de vida para os seus habitantes? Quer dizer, o quanto essa qualidade de vida é boa, pode ter essa qualidade, o quanto isso afeta no dia a dia, na vida das pessoas. É interessante, porque a gente às vezes tem essa dimensão também da saúde, que é um plano muito individual. Né? Sim, exatamente, então, subjetivo. Né? Exato. A saúde depende da minha herança genética, depende de como eu cuido ou não cuido da saúde. Então também a gente parte sempre muito nessa lógica, né? Isso acho que eu e a Marília concordamos, né? Pela convivência na nossa unidade, é de que a dimensão da cidade, né? O que a gente chama também dos determinantes sociais de saúde, eles impactam em muito, mas na maioria das vezes o discurso eu não tenho saúde, quer dizer, eu começo a pensar sobre a saúde quando eu a perco, quando eu estou doente, ou quando alguma coisa é acometida, e as pessoas também acabam, se não forem provocadas, achando que entram num processo de culpa, né? Eu não fiz atividade física, desenvolvi diabetes, eu não comi bem, então eu estou obeso. Mas elas não, na minha avaliação, né, geralmente as pessoas não avaliam quanto que a cidade impacta. E sem dúvida elas impactam, seja nas questões de alimentação, estresse, atividade física. Né? Então o grupo até que eu pertenço de pesquisa, a gente tem uma dimensão de pesquisa que é o quanto que o ambiente estimula ou não a prática de atividade física. Então, São Paulo, por exemplo, passando por uma remodelação aí de priorizar alguns espaços da via pública para bicicleta. Quer dizer, isso impacta a oportunidade do indivíduo escolher ou não andar de bicicleta. Claro. Aí em São Paulo tem uma curiosidade, porque as pessoas geralmente usam a pista da bicicleta para caminhar. Exatamente. Porque as calçadas são, às vezes, mais inseguras, mais esburacadas. Então, sem dúvida, a cidade, ela impacta. Então, essa perspectiva das cidades saudáveis, enfim, é algo que não é de agora, né? Já tem um movimento importante para isso, mas, sem dúvida, as políticas públicas estão bem aquém do que elas poderiam contribuir para impactar a sua população que está sobre a gestão ali de um município, né? Seja eu diria até de uma grande cidade, uma capital, um centro mais urbano, mas também nas cidades menores, né? Com um número menor de habitantes que também copiam o modelo das capitais, vamos dizer assim. Exatamente. Então acaba construindo uma cidade que é tão perversa para a saúde, ainda que ela tivesse muito mais possibilidade de ocupar o solo de uma maneira diferente, por exemplo. Acaba sendo espaços pouco amistosos, né? Exatamente. Não é isso, professora? Quer dizer, dentro disso, eu queria perguntar para vocês, o que a gente tem de mito e verdade quando se fala de vida saudável? Quer dizer, porque muitas vezes essa vida saudável é quase algo idílico, né? É quase uma quimera. Você quer chegar a um ponto X, não consigo por causa da cidade, por causa do meu trabalho, Mas o que tem de mito e verdade quando a gente fala de vida saudável? O que tem de mito e verdade? Pode pedir ajuda aos universitários. Posso pedir?
Vamos pensar. Eu acho que tem uma situação, acho que são vários mitos, mas tem uma que é as pessoas acreditarem que, por exemplo, a alimentação vai resolver todos os problemas. Então, isso. trazer os elementos que são do estilo de vida, né? Porque quando a gente está falando de alimentação, como eu lido com estresse, se eu fumo, se eu não fumo, se eu faço atividade física, está dentro do que a gente poderia chamar de estilo de vida. Quer dizer, ainda que hajam determinantes sociais, tem também uma questão do indivíduo se identificar com aquela atividade, com aquele alimento, Sim. ou não. E aí achar que por fazer aquilo, eu estou saudável. Então eu faço atividade física, eu estou saudável. E aí entender a atividade física, a alimentação, qualquer outro comportamento como uma panaceia, que vai ser a cura para todos os males. E né? não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim, porque todos esses fatores se interrelacionam. Né? Uma coisa que eu acho que a gente, que a Marília até também pode contribuir, é que há uma dimensão de a gente, profissionais da área da saúde, contribuírem para que as pessoas reflitam sobre esses comportamentos, estilo de vida, porque nem sempre o que é bom para um é bom para outro. Porque tem a questão do prazer aí envolvido também, que significado que o indivíduo dá para aquele comportamento, para aquela atividade, para aquele alimento. Né? É que tem isso, né, professora? Quer dizer, o professor Douglas tocou um ponto importante, que, na verdade, 2 pontos. Um é a questão da individualidade, a questão subjetiva. Bom, vamos pensar numa atividade física, alguém que faz academia. Tem aquele que gosta de puxar ferro e tem a gosta de fazer esteira. Os dois estão fazendo atividade física igualzinho, só que cada um faz o que dá mais prazer. E tem uma outra questão que eu acho, desculpa se eu te Claro, não, por favor, é justamente isso. Questão que eu acho que você tocou um pouco nesse assunto no começo, que é a questão dos modismos, né? Exato, ou exatamente. do senso comum, né? Que é dizer um pouco que só um determinado tipo de atividade física ou só um determinado tipo de alimentação é que podem trazer os benefícios relacionados à saúde. Exato. Uma outra confusão... Isso é um mito, né? Acabamos entrando como se fosse um mito da vida saudável. É um mito da vida saudável. E aí isso vai na esteira de alguns modismos, como, por exemplo, um tipo de atividade específica é a atividade da vez, é a bola da vez. Sim, exatamente. E ela passa a ser aquela atividade padrão ouro para melhoria dos aspectos relacionados à saúde. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Isso tem a ver também com essa dimensão que o Douglas falou, que é a dimensão dos afetos, né? Quer dizer, claro que fazer uma atividade aeróbica, como andar numa esteira ou correr, traz efeitos para os sistemas orgânicos diferentes de fazer uma musculação, por exemplo, que traz outro tipo de efeito. Um programa equilibrado, regular de atividade física combinaria a otimização de várias capacidades físicas, força, flexibilidade, capacidade aeróbia e assim por diante. Mas, para além disso, tem essa dimensão do afeto, quer dizer, o que me interessa nessa atividade que eu faço, não só o que eu ganho com essa atividade. Um dos grandes problemas de uma alimentação, que a gente pode chamar, entre aspas, de adequada, ou de uma prática regular de atividade física, que é essa prática que vai trazer benefícios para os sistemas, Sim. é o fato de que as pessoas começam a fazer e logo abandonam. Né? Por quê? Porque é modismo. Porque, em geral, a busca pela atividade não está muito relacionada com o processo de autoconhecimento. Quer dizer, eu vou fazer aquilo com o que me identifico, aquilo com o que eu me relaciono melhor, o que tem mais a ver com a minha personalidade, mas eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Né? Como os ganhos, em geral, ou de uma mudança no modo da gente se alimentar ou na nossa prática regular de atividade física, não é alguma coisa que traz efeitos imediatos, né? Não dá para fazer uma poupança atividade física, né? Não dá para dizer, fiz atividade física regular dos 20 aos 30, portanto agora até os 70 não preciso fazer. Estou liberado, né? Agora estou fiz tranquilo. uma aplicação, uma capitalização, não dá para fazer isso. Essa adesão sustentada, assim como é com a alimentação, né? Claro. Essa adesão sustentada ela é muito difícil. E nós mudamos muito ao longo das nossas vidas. Quer dizer, aquilo que nos atrai hoje deixa de nos atrair, as nossas aptidões físicas, a nossa disponibilidade de tempo, e tudo isso precisa ser negociado entre nós e as nossas escolhas. E isso é muito difícil, né? É por isso que esses modismos tendem a ser, além de sazonais, instáveis, né? A manutenção neles é instável. Me corrija se eu estiver errado. Se a gente parar para pensar ao longo, sei lá, dos últimos 30, 40 anos, o que nós tivemos de modismo na atividade física, o teste de Cooper, né? As corridas, o jogging, depois tivemos nos anos 80, aqueles vídeos da Jane Fonda, de aeróbica. Aulas de aeróbica. Aulas de aeróbica. Mais recentemente o Pilates, descobri isso quando você brincou da bola da vez. A bola da vez. Pilates com bola, Pilates com Exato, quer dizer, são modismos.
Não estamos aqui, obviamente, dizendo que nenhuma dessas práticas não Elas têm o funciona. seu valor, elas têm o seu Tem seu valor, sem sim. dúvida alguma, mas elas se encaixam no modismo também, como a professora Marília Eu acho que a colocou. questão do modismo que acaba acontecendo é que você geralmente tem um pensamento assim, bom, se eu não consigo fazer o que está na moda, para que eu vou fazer outra atividade? É isso. Se eu não dou conta de fazer o que é aquilo, né, que está em alta, por exemplo, agora tem também a questão do crossfit, né, que é uma atividade Exato, bastante isso. presente. Se eu não consigo fazer o crossfit, então eu não faço nada, porque aquilo é o melhor. Então, se eu não posso fazer o melhor, eu não faço nada. E, na verdade, tanto na alimentação acho que quanto na atividade física, como a gente lida com estresse, são pequenas atitudes, né? A gente não precisa estar fazendo aquela atividade que é o modismo, porque aquela é uma atividade que vai atender um determinado segmento da população. Claro. E acho que uma outra questão para a atividade física em especial é que também é a possibilidade de a gente experimentar, né? Porque a gente faz atividade, como a Marília falou anteriormente, se a gente faz para ter um benefício, para eu não morrer do coração, para eu não ter hipertensão, para eu não ter diabetes. Muitas pessoas são guiadas por isso e não conseguem manter a regularidade. Mas não fazem uma atividade física no sentido de fazer uma experimentação de uma nova prática. Alguns chamam de letramento corporal, quer dizer, as pessoas se envolverem com uma prática para ter um aprendizado, porque a gente se relaciona com o mundo através do nosso corpo, né? Então, essa dimensão, às vezes, do aprendizado de uma nova experiência, ela acaba, muitas vezes, nem aparecendo. Obviamente que algumas pessoas, né, se apresentam para uma atividade com isso, eu quero experimentar meu corpo fazendo a natação, Sim. eu quero ter uma vivência agora circense, ou mesmo crossfit, mas assim, numa experiência não tanto... Não se deve descartar nenhuma sem possibilidade. dúvida, sim, mas como uma forma de aprendizado do que o meu corpo é capaz de fazer, né? E aí a gente vai aprendendo o que a gente mais gosta e menos gosta. Tá, e aí caímos de novo no que vocês falam aqui, que é a questão do prazer. Né? Quer dizer, não é porque é modismo, porque os amigos estão fazendo, porque você acha que precisa fazer. Uma que você precisa por uma questão de saúde. Exercício para a questão do colesterol bom, colesterol ruim, questão de você ter um problema cardíaco, você precisa fazer um exercício físico específico regular para isso. Não, eu estou falando de uma pessoa saudável, uma pessoa com saúde. Então, o que quer fazer, mas tem a questão do prazer, né? E ainda assim, mesmo quando o exercício ele é quase que uma estratégia não medicamentosa para tratamento de uma determinada doença, né? Quer dizer, ainda assim, a manutenção nessa prática, ela precisa estar vinculada com uma escolha, né, da pessoa, com uma possibilidade dela se sentir bem fazendo e competente fazendo aquilo que faz, né? Se a atividade foi excessivamente difícil, se ela foi excessivamente extenuante, se ela não atender às características da personalidade, é pouco provável que a pessoa se mantenha fazendo. Aí eu quero perguntar para vocês, a gente só falou de atender a característica da personalidade. Óbvio. Cada pessoa é uma pessoa diferente, tem seus prazeres, gostos, limites diferentes. O quanto é levado em consideração essa subjetividade no momento da atividade física? Ou, melhor, reformulando, o quanto deve ser levado em consideração essa subjetividade? A pessoa saber seus limites, saber o que é importante, o que ela gosta de fazer, não o que ela precisa ou indicaram para fazer, professor Douglas. O quanto isso é importante, quanto isso é válido. Esse autoconhecimento. Eu acho que ele é fundamental e ele deveria, na minha perspectiva, ser estimulado, inclusive, no processo de formação da educação formal, porque nós temos a disciplina de educação física, né? Então, durante 12 anos, boa parte da população obrigatoriamente passa pela escola, não necessariamente até o ensino médio, e nesse processo seria uma boa oportunidade para as pessoas aprenderem a experimentar as diversas manifestações que envolvam atividade física, ou sejam elas atividades mais culturais, de dança, na parte das artes, mas também dos esportes. E tem uma outra dimensão que também eu vejo que não é refletida, né, pela escola, que é uma dimensão da atividade física como a gente ocupa a cidade. Porque quando você decide colocar o seu filho para chegar de transporte motorizado na escola, para vencer uma distância de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, também é uma forma de você tirar a pessoa da circulação da cidade por questões de segurança, de percepção de uma insegurança também, e tirar uma oportunidade dela fazer uma pequena caminhada. Obviamente que tem pessoas que acabam caminhando muito porque economizam uma passagem de ônibus. Sim. Então também tem essa dimensão que às vezes o que pode ser uma atividade indicada, prazerosa para alguns, também pode ser um sacrifício para outros, né? Mas acho que essa dimensão de a gente se sentir capaz de experimentar, ela deveria ser estimulada durante a fase de crescimento e desenvolvimento. Porque geralmente as pessoas vão para um parque e falam assim, eu não sei jogar basquete, mas também nunca experimentaram basquete, não foram estimular um trato com a bola,
ou para o voleibol, e às vezes ela não se sente capaz nem de fazer fazer uma atividade recreativa no seu tempo de lazer. Então, esse letramento corporal, essa disponibilidade corporal para fazer atividade, seja ela qual for, a gente teria um período, acho que mais crítico de ser trabalhado no processo de formação ao longo que coincide com a educação formal, vamos dizer assim. Isso é por aí, né, professora Marília? Quer dizer, é você formar, não atleta, não estamos aqui falando em formar atleta de maneira nenhuma, mas formar pessoas conscientes da importância. Da importância dessas atividades, das suas possibilidades Isso. e do quanto se envolver corporalmente com as atividades mais regulares, né? Isso traz também uma dimensão desse autoconhecimento, né? Isso vai, perdão, contra a senhora, não, só complementar, porque isso leva também a uma mudança de comportamento. Seguramente, E aí eu acho que eu fico aqui pensando na fala do Douglas, né? Eu acho que aí tem dois profissionais que podem ajudar muito nesse processo, tanto da educação formal quanto da educação não formal, Sim. que é o profissional de educação física e o professor de educação física, né? Quer dizer, tem uma justificativa, acho, muito importante para que nós ainda sejamos reconhecidos como profissionais de educação física e aqueles que fazem o bacharelado e professores de educação física, aqueles que fazem a licenciatura, que é o fato de que nós nos envolvemos com processos de educação ao longo da vida, né? Então, as práticas motoras, as práticas corporais, o exercício, a atividade física, eles têm objetivos muito claros, eles têm fins em si mesmos, né, que podem ser melhorar a aptidão física e, em decorrência disso, evitar, prevenir ou tratar algumas doenças, mas também tem o objetivo pode ser usado com o objetivo de levar as pessoas a se conhecerem mais, a se conhecerem melhor. Aquele autoconhecimento que eu falei lá no começo. Aquele do começo. Né? E isso seguramente traz implicações importantes sobre o próprio comportamento em relação ao autocuidado, a consciência de si, dos seus limites, das suas possibilidades. Isso é especialmente importante, claro, na infância, mas também na idade adulta e na velhice. Seguramente Sim. na velhice, quando os nossos padrões motores estão também bastante modificados e muitas vezes nos levam a situações até de dependência ou de sensação de incapacidade para a gente se mover bem. Tá aí, e isso é outro ponto, né? Quer dizer, o professor tocou num ponto importante, que é as faixas etárias. Quer dizer, uma atividade física, o que é uma atividade física boa para um jovem, não necessariamente vai ser para alguém de meia idade, muito menos para alguém já mais velho. Você tem que entender, e aí o profissional da educação física ele é essencial nisso, né? Para traçar esse mapa de quem é essa pessoa que vai fazer atividade, né, professor Douglas? Quer dizer, isso é importante, de novo, autoconhecimento. A pessoa fala, qual é o meu limite? Até onde eu posso ir? Não vou forçar. Porque as pessoas, muitas vezes, tendem, né, a tentar... vou vencer meu limite. Não, às vezes não é o caso. Às vezes tentar recuperar o tempo que passou. Exatamente, né? Exatamente. Como a gente brinca, fala assim, isso é um exemplo também meio tosco, mas acho que vale a pena, que a gente fala assim, eu não escovo o dente todos os dias, mas no domingo eu dou aquela caprichada. Né? Então, acho que para atividade física, para alimentação, também tem um pouco essa perspectiva, né? Quer dizer, é algo diário, de todo momento. Né? Então, obviamente que nem sempre dá para você fazer todos os dias, mas assim, pensar no estilo de vida, pensando aí nos comportamentos especificamente, que você, no dia a dia, você pode incluir essa rotina da atividade física no caminhar, né, para rimar com a parte de atividade física, no caminhar da vida, sem fazendo opções, quando possível, que envolvam o deslocamento do corpo mais ativamente, enfim. E eu acho que essa questão da dimensão da alimentação também, né? Porque às vezes as pessoas têm isso, falam assim, hoje eu comi já uma bobeirinha, então hoje já não vou comer direito, vou deixar para segunda-feira, aquela história de mudar o hábito na segunda-feira. E às vezes você pode, né, comer algo que no seu entendimento de alimentação saudável você passou dos limites, mas você pode, num outro momento, retomar isso, né? Então, geralmente tem aquelas fases, então eu começo na segunda, hoje eu já perdi meu dia... Na atividade física tem um pouco isso, eu faltei na segunda, então já vou faltar na terça e na quarta, porque eu já comecei a semana faltando. Semana que vem eu faço. Exato. E aí, vou fazer 5 dias seguidos, porque depois ali não vou poder fazer na próxima semana. Né? E é curioso isso, porque nós estamos no final de ano, e aí temos duas coisas aí. Uma é aquela necessidade, chegando o verão, onde você está corpo saudável, malhado, para poder desfilar na praia. Outra são as decisões de ano novo. Vou fazer exercício físico, vou fazer academia, vou fazer regime.
Isso também não é bem por aí, né, professora Marília? Quer dizer, Não é bem por aí, mas... é importante você ter decisões, mas não é só mas porque... decisões racionais. Racionais, né? não é porque é verão ou porque o ano novo está começando. A gente sempre brinca que nós, como professores, né, universitários, a gente faz uma programação no final do ano, de que no ano que vem a gente vai pegar menos atividade, ou vai fazer. Quando você vê no meio da confusão ali, você buscou mais coisas do que podia fazer, enfim, porque o desejo e a disposição e a animação. Claro. Uma coisa é fazer a gente tomar decisões a longo prazo, sem avaliar os contextos de vida nos quais a gente vai se inserir. Então, sermos comedidos é sempre a melhor escolha, né? Vou fazer atividade física todos os dias, vou sair para caminhar todos os dias, ou vou correr todos os dias, ou vou me engajar num programa de academia 3 vezes por semana. Você não vai aguentar, é um Talvez mês a gente não aguente, e tem a vida cotidiana e tem as necessidades da vida, quer dizer, às vezes um filho adoece, ou precisa tomar cuidado com alguém. Quer dizer, então, tomar decisões racionais é sempre a melhor escolha. E às vezes sozinhos a gente não consegue, né? Então ter um aconselhamento ali às vezes ajuda. Mas uma outra questão que eu acho importante considerar é que num país, especialmente como o nosso, né, que é um país cujo verão se estende por diversos meses, né, a gente tem uma cobrança muito importante sobre a estética corporal. Exatamente. E os padrões do que é uma boa estética, eles estão muito estabelecidos e muitas vezes eles são muito cruéis, porque eles não são atingíveis facilmente e não são lá muito reais, né? Sim. Então, talvez a gente precise também... Tem a condição de cada um, né? Depende. Pois é, e talvez a gente precise dialogar um pouco. Eu acho que já há campanhas importantes nessa direção, de procurar estabelecer diálogo sobre o que de fato é um corpo ideal, né? Porque muitas vezes parecer saudável não significa que a gente é saudável. Exatamente. Né? E a aparência de um corpo magro, esbelto, bem torneado, não significa necessariamente que essa pessoa tem saúde, né? No sentido mais amplo do termo. Sim. Então, essa quebra dos padrões também rígidos e muito estabelecidos e muitas vezes injustos em relação ao que é um bom corpo para desfilar na praia, né? É também uma coisa que é importante de ser levada em conta. Porque aí, professor, o senhor concorda? Quer dizer, porque mais do que um bom corpo para passear na praia, como a professora Marília tão bem colocou, que as pessoas acabam se preocupando muito com a questão estética externa, é um bom corpo para passear com você mesmo, né? Acho que a coisa mais importante é essa. Você tem que ter, independente de separações ou não, né, de corpo, mente, espírito, enfim, mas assim, você tem que ter um território, né, que você domine, que se sinta ativo no sentido de fazer as coisas, estar disposto. Então, essa relação do seu autoconhecimento, né, sobre você, Sim. seu corpo, as suas possibilidades, os seus limites, também é um processo de visão do desenvolvimento do que a gente chama de, né, ter uma vida saudável Sim. e feliz, né, essas coisas ligadas. Eu concordo, sim. Bom, perfeito. Bom, a gente vai continuar falando disso, vamos continuar tratando dessa questão da vida saudável, da qualidade de vida, sem ninguém se matar, sem ninguém se sacrificar, virar faquir e também não se estender numa academia ou no andar pela cidade, mas de uma forma bacana. Mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida.